Ô, tudo bom com vocês, Bravadores-san? Para você que está assistindo, se inscrever no canal, que é importante a sua participação, é importante a gente ter você como inscrito no canal. Hoje a gente vai falar sobre 7 diferenças que existem entre o Brasil e o Japão. A primeira coisa que a gente acha uma incrível diferença entre o Brasil e o Japão são as tradições milenares que existem. No Brasil a gente sabe que grande parte das tradições, os costumes, a própria língua, ela foi herdada dos europeus. Pouquíssima coisa é originária do próprio Brasil, né? Dos índios. Então a gente tem, por exemplo, usos para a língua indígena, coloca o nome da cidade lá com o nome indígena, como o caso é de Sorocaba. Sorocaba significa terra rasgada em Tupi-Guarani. Já a identidade do Japão, das suas tradições, ela é muito grande. A gente vê, por exemplo, a alimentação, o tipo de sabores, tudo muito tradicional e muito antigo. As lendas, as tradições, as festas, a religião, o shintoísmo é uma religião 100% japonesa. Tudo isso compõe essas tradições milenares. Outra coisa que é interessante são os kanjis e o próprio idioma japonês. A escrita japonesa ela sofreu alterações ao longo dos anos para se diferenciar da escrita da China, por exemplo. A escrita é muito próxima do que é falado. Existem festas muito antigas, tanto quanto no Brasil, existem festas tão tradicionais que ocupam o mês inteiro. O caso dos matsuris do verão. Outra coisa que é muito interessante, e eu acredito que a grande parte de nós entusiastas do Japão sabe, são os guerreiros japoneses. No Japão existem quase uma centena de tipos de artes marciais, mas se destacam o karatê, o jiu-jitsu, o kendo, que é a luta com espada, o judô. Tudo isso compõe muitos dos animes e muitos dos guerreiros que utilizam essas técnicas. O segundo ponto que é muito interessante, a gente quer falar, é sobre a vida no arquipélago. Como a gente é brasileiro, a gente vive num país imenso. Os recursos naturais são abundantes, o Brasil ele é cercado por vários países e um oceano Atlântico bem calmo, um oceano Atlântico Pacífico. Já no Japão isso é bem diferente, porque é um país, ele é uma ilha isolada. No Japão existem 4 grandes ilhas. A gente pensa que o Japão é uma coisa só, mas existem 4 grandes ilhas e cerca de 3.000, pouco mais de 3.000 ilhas pequenas. Todos os recursos eles são limitados. Outra coisa é o clima e os fenômenos naturais intensos. Se você pensar que no Japão existem cerca de uma centena de vulcões ativos, existem pelo menos no ano 10 registros de grandes terremotos. Além dos tsunamis, a estação dos taifuns, tudo isso é uma ameaça real. Outra coisa que é muito preocupante de se morar numa ilha são as doenças. Teve uma preocupação muito grande quando a gente estava vindo para cá com a questão da dengue. Porém, devido à Copa do Mundo e à Olimpíada, muitas pessoas trouxeram para o Japão essas doenças, que foram rapidamente contidas. Outra coisa que fica muito marcada para a gente são as estações do ano. O Brasil ele é um país grande e está numa zona tropical. A diferença entre o verão e o inverno em muitas localidades é que no verão faz sol e no inverno chove. E outras localidades faz mais frio, mas o Brasil não é um país tão frio quanto alguns outros países. Essa é uma mudança que é característica no Japão. A primeira coisa que é diferente do Brasil para o Japão é que cada um está num hemisfério, então as estações elas são invertidas. Então, enquanto no Brasil é verão, no Japão é inverno e vice-versa. Porém, as estações no Japão elas são bem acentuadas. Quando o Japão está na primavera, existem flores por todos os lados, as sakuras florescem. Já no verão, são dias extensos, quase 16 horas de luz solar. E os matsuris, as festas, no outono, tudo vai ficar avermelhado e bonito. Vai ter um vento mais frio, fica mais gostoso, vamos dizer assim. Tudo isso vai convidar você a tomar uma bebida quente. As Jidohan Bikes, elas já vão começar a servir bebidas quentes nessa época. Já no inverno, é uma paisagem cinza e branca ao mesmo tempo. Quando não neva é só cinza. Mas quando neva ela fica branca, fica bonita, fica demais. As noites são longas, você inverte, você tem 16 horas de escuridão e é um ótimo convite para você ficar dentro de casa. No quarto ponto da nossa lista nós vamos falar da questão de trabalho. Há trabalho para todos. Você tem opção de estar trabalhando. É lógico que o Japão ele é restrito. O visto é concedido de uma maneira especial. Para os brasileiros, por exemplo, é possível ter visto permanente no Japão. Algumas liberações para pessoas que vêm da Ásia, que são os estagiários, que podem ficar cerca de 2 anos aqui no Japão. Falta mão de obra mesmo, tem muito trabalho,
Tem muita indústria, muita tecnologia, tem muito trabalho no setor de vendas, no setor de agricultura, tudo isso aberto para alguns específicos estrangeiros trabalharem. Então, é muito fácil você trocar de emprego, você pode escolher o emprego que você quiser, porém, eu alerto para vocês, você prometeu que vai ficar no emprego 1 ano, fique. Isso é muito valoroso para quem te contrata. Principalmente porque os japoneses não trocam tanto de emprego quanto nós. Nós, os ocidentais, vemos a necessidade de crescer profissionalmente. A gente percebe que isso ocorre quando a gente sai do local onde a gente trabalha e vai para um outro local. Aqui não é bem assim. Quanto mais tempo você fica na empresa, mais valoroso você é para a empresa. Então, tem muitas opções. Outra coisa, tem emprego para quem fala japonês, tem emprego para quem fala mais ou menos japonês, tem emprego para quem fala pouquinho japonês e tem emprego para quem Nihongo Karanai, não sabe nada de japonês. O quinto ponto, e muito importante na nossa lista, é a educação. Quando no Brasil, né, os brasileiros pedem mais educação há décadas, no Japão a educação é prioridade. Então, as escolas japonesas elas educam e levam as crianças a se tornarem pessoas independentes. É curioso que os mais velhos, eles aprendem que tem que cuidar dos mais novos. Eles estudam das 7 da manhã até 3 horas da tarde, e depois existem atividades extras que eles praticam. Por exemplo, os esportes são incentivados a praticar esportes, principalmente depois do horário da aula, e as competições ocorrem depois, nos finais de semana, e eles vão. Além disso, existem aulas de música dentro da escola, aulas de culinária, aulas de costura, para que a pessoa tenha no seu currículo escolar muitas mais opções para poder escolher uma boa profissão no futuro. A sexta coisa que é muito importante na nossa lista e que é uma prioridade para todos é o transporte. Enquanto no Brasil existe uma carência muito grande de transporte ferroviário, né, os trens são limitados e muitas vezes são apenas de carga, o que acontece é que você fica limitado ao transporte viário, ou seja, pelas rodovias, sendo por ônibus ou por carro. Já no Japão isso é diferente. Há trens para todo tipo de necessidades. Por exemplo, você tem os trens normais que vão de estação em estação, existem os trens semi-expressos e expressos que param em algumas estações, pulam outras estações, que são um pouquinho mais caros, mas são mais rápidos, e existem os trens de alta velocidade que passam em estações principais e te levam de uma forma muito rápida. Alguns desses trens de alta velocidade, eles chegam a ser até mais caros que viagens de avião, porém são muito mais rápidos na questão de embarque e desembarque. E claro, eles não atrasam, né? Eles são bem pontuais. Existem atrasos? Existem, mas são minutos de atrasos. As bicicletas também são bem populares. As crianças, os adolescentes e os idosos, e nós também, os estrangeiros, usam bastante as bicicletas. Claro que pra gente é mais difícil porque a gente não está acostumado com esse relevo do Japão, mas basicamente o transporte é feito de carro também, que é muito mais barato que o trem. Pode parecer que é tudo baratinho no Japão, porém a opção de se viajar em transporte público é caro. É muito mais fácil você ter o seu carro e viajar com ele. E o sétimo ponto que a gente acha muito importante, que é muito interessante, é que tudo é acessível. Quando no Brasil é difícil você fazer algumas coisas, até mesmo a própria alimentação ela é cara, no Japão é diferente. Tudo é acessível, você pode comprar tudo que você quiser realmente, e você pode comprar e vai comprar com dinheiro. É difícil você ver uma pessoa usando cartão de crédito, existem aqueles cartõezinhos, aqueles cartões de pontos que eles acumulam em algumas compras, mas são poucas as vezes que você vai ver alguém pagando sem ser com dinheiro. Então você pode comprar todo mês o que você quiser. Muitos brasileiros fazem isso, eles vêm para o Japão, pagam todas as contas, aluguel, internet, plano de celular, a comida, né, do mês todo, vestuário e tudo mais, e ainda podem guardar um dinheiro e até mandam dinheiro para o Brasil. É uma coisa que é meio inconcebível para quem não saiu do Brasil ainda. Então essa foi a nossa lista, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Se não são inscritos, se inscrevam aqui, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Domo arigatou gozaimasu, Travadori-san. Valeu!